Olá a todas as pessoas que nos assistem. Estamos iniciando mais um Ponto a Ponto, diretamente do 9º CONES PB, e hoje trazendo conosco para conversar sobre a temática central do nosso congresso, que é o Cristo Vive em Mim, nossa querida Miriam Duzzi. Alegria estar aqui. Muito obrigada. Que bom, Miriam, estar conosco, né? Dentro dessa proposta, Miriam, que o Cristo nos traz, né, há mais de 2000 anos, deixando a sua mensagem, para que a gente possa nos aprofundar intimamente. A sua temática foi muito interessante, porque eu acho que é uma das sentenças que mais nós nos recorremos a entender, né? Que é o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala um pouquinho para nós o que isso significa. Pois é, essa temática nos toca diretamente o coração, porque representa um convite do Cristo a ampliarmos o nosso olhar sobre a vida. E Ele nos mostra o caminho da libertação a partir do conhecimento. A importância de aprofundarmos o nosso conhecimento para nos transformarmos intimamente e aprendermos a compreender o mundo, a vida, o tempo, as relações com outro olhar, aprofundando os seus ensinamentos e trazendo para darmos coerência ao nosso sentido de vida e podermos atuar, agir, viver de uma forma mais coerente com os seus princípios de amor. Então, Cristo nos convida a um saber diferenciado, que transcende as informações do mundo, que transcende apenas o aspecto cognitivo do acúmulo de informações, mas nos pede e nos convida a uma transformação, nos convida a fazer com que esses saberes, o conhecimento, transforme os nossos sentimentos e possa ser vivenciado, traduzido em ações, para que as nossas atitudes sejam coerentes e coadunadas aos princípios e aos seus ensinamentos de luz que nos traz, né, mostrando o reino de Deus a nós e nos convidando a vivenciá-lo na sua integridade. Então, por isso que essa mensagem do conhecereis a verdade, ela vos libertará, também nos traz uma série de reflexões sobre a nossa relação com o saber. Sim. E é muito bonito quando nós nos abrimos a esse conhecimento, né? A própria época do Cristo, nem todos os corações estavam receptivos às novas verdades espirituais que nos foram trazidas. E que Cristo nos trouxe de uma forma muito doce, mas muito firme, Sim, mostrando uma diferença de paradigmas, né, da época, adequando a linguagem e a compreensão do povo, apresentando uma diferença em relação ao que nós entendíamos enquanto verdade, né? Que era algo muitas vezes até restrito, limitado, e que Cristo veio nos mostrar um outro mundo, um Pai amoroso, um Pai justo, nos convidando a amar infinitamente, a perdoar, mesmo aqueles que nos têm ofendido, a amar os inimigos. Então Ele vai trazendo mudanças de paradigmas e naturalmente nos convidando a uma amplitude de visão. E com muita beleza, já se aproximando do momento do Calvário, Ele já nos traz um consolo de que um outro Consolador seria enviado para ficar eternamente conosco, que naturalmente é a nossa doutrina espírita, essa doutrina luz, 1800 anos depois, trazendo também uma forma muito singular e bela de compreendermos os ensinamentos do Cristo e de compreendermos a vida a partir do princípio da imortalidade da alma, né? Então a gente hoje lida com uma série de conhecimentos que nos ampliam o olhar e ao mesmo tempo nos ressignificam a própria vida. Como nós lidamos com a vida, né? Como nós compreendemos esses elementos no qual todos nós estamos imersos de uma forma diferenciada quando compreendemos a nossa doutrina espírita. Ela não é só um conteúdo, sim, ela é uma concepção de vida. E aí a gente, quando coloca os óculos da doutrina espírita, a gente vê tudo muito mais amplo, muito mais belo. E aí conseguimos redimensionar as nossas necessidades, as nossas prioridades, conseguimos redimensionar os valores a que são atribuídos, as nossas prioridades,
E com isso nós nos libertamos. Por isso o conhecimento liberta. Nós nos libertamos daquilo que nos algema, daquilo que nos aprisiona. Muitas dúvidas, muitas dores, sofrimento, vaidade, orgulho, egoísmo são elementos de aprisionamento. E que quando compreendemos essa grandiosidade da mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, nós acabamos realmente vivendo, nos convidando e nos permitindo viver uma vida mais livre, mais clara, mais límpida. Isso. Miriam, você está à frente da área, né, de infância e juventude na FEB, não é isso? Federação Espírita Brasileira. E como é mostrar esse Cristo, né? Preparar essa informação a essa juventude, a essa infância, a esses espíritos que chegam? Linda pergunta. E é realmente uma ação belíssima e desenvolvida por corações muito dedicados, espalhados pelo nosso Brasil e pelo nosso mundo. Aproximar o coração da criança e do jovem da mensagem do Cristo é algo relevante, essencial, eu diria balizador de toda uma encarnação. Por isso que é tão relevante nós trabalharmos com a mensagem de amor do Cristo, essa mensagem libertadora, né, no sentido de nos ampliar esse campo de visão, porque vai favorecer às crianças e aos jovens um maior sentido de vida, uma reconexão àquilo que eles de fato vieram fazer nessa jornada reencarnatória. E é muito importante que essa mensagem seja vivenciada, compartilhada, desde a tenridade, que não haja adiamentos, né? Porque muitos desses espíritos estão reencarnando confiantes de que receberão a orientação adequada no tempo certo, para não caírem ou não adentrarem nas portas largas dos nossos atavismos, né? Que somos espíritos imortais, temos as nossas histórias espirituais, mas esses espíritos, assim como nós, reencarnamos com a confiança de recebermos a orientação adequada no tempo certo. E a diretriz de vida que representa o Evangelho de Jesus e os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, em especial relacionados à consciência da imortalidade, ao nosso sentido existencial, à comunicabilidade dos espíritos, à pluralidade dos mundos, nos dá elementos para compreendermos a vida de uma forma muito singular e segura, para termos uma jornada também feliz e exitosa. Então, naturalmente, as maneiras, as metodologias, a forma como isso vai ocorrer, vai caminhar de acordo com o perfil do nosso grupo, das atividades, as nossas realidades socioculturais, mas sempre de uma forma leve, lúdica, afetuosa, acolhedora, primando por um zelo doutrinário muito grande, mas também primando por um acolhimento afetivo para que exatamente nos sintamos pertencentes a esse trabalho. E a doutrina é uma doutrina alegre, é uma doutrina de luz, é uma doutrina libertadora. Então não há como falar do trabalho realizado pelos evangelizadores no Brasil e no mundo que não perpasse a questão da qualidade das relações, do afeto, do amor, da atenção, do zelo relacional. Mas também que prime por essa estrutura pedagógica, didática, que seja também compatível e ao mesmo tempo extremamente acolhedora, para que eles possam sentir Cristo na vida deles, não como um conteúdo, mas como elementos que favoreçam um ressignificar do olhar, para que possam de fato enxergar a vida de uma forma também mais segura, que dê elementos para que possam transitar pela encarnação e lidar com as escolhas que terão que fazer, também com bastante discernimento e segurança. Até porque nós temos uma sociedade hoje, né, Miriam, que exige muito do jovem, né? Está sempre exigindo dele um padrão, exigindo dele uma postura, exigindo, então, conhecer essa verdade, né? Desde a criança, vai justamente favorecendo. Então, a gente pode dizer que a mensagem do Cristo, quando ela chega, ela ajuda a prevenir algumas questões na juventude? Perfeito, perfeito. É uma ação preventiva. Toda ação evangelizadora é uma ação preventiva, porque visa exatamente fortalecer a criança,
fortalecer o jovem para lidarem com as adversidades da vida. E você expôs muito bem, os apelos do mundo estão cada vez mais sedutores, às vezes sutis, mas infiltrando muitas vezes temáticas, conceitos que são altamente nocivos para o desenvolvimento da criança e do jovem, muitas vezes considerados como normais, enquanto muitas vezes dificultam, inclusive, o próprio discernimento, a clareza dos fatos para que as crianças e os jovens se desenvolvam com saúde, com serenidade, com segurança. E muitas vezes, quando nós trabalhamos também com muita alegria e com muita fundamentação esses aspectos doutrinários, trazendo a mensagem do Cristo, que é uma mensagem, como a gente falou, de amor, onde se trabalham valores que serão referências de vida para a criança e para o jovem, nós estamos fortalecendo-os, imunizando-os para esses apelos que eles certamente enfrentarão. E como foi dito, né, muitas vezes de forma muito sutil, muito disfarçada e cada vez mais apelativa em alguns aspectos, principalmente quando a gente lida com as mídias, com os canais de comunicação, as redes sociais. Muitas vezes, antigamente a gente fechava a porta de casa e estava tudo seguro. Hoje em dia está tudo andando conosco dentro do bolso num celular. É verdade. Então, como que a gente vai trabalhar então esse discernimento para que as crianças e os jovens percebam aquilo que é positivo, que alimenta, que é edificante, e ao mesmo tempo aquilo que está desconectado, não é isso que eu quero para a minha vida. Isso vai me tirar do foco. E muitas vezes nós estamos tendo que lidar com essa necessidade do fortalecimento dos elementos de discernimento, para que a criança e o jovem consigam organizar suas ideias, os seus sentimentos, fortalecer as suas habilidades socioemocionais para lidarem com as adversidades da vida, mas para que venham e consigam cumprir com tranquilidade e com elementos de fortaleza aquilo que eles vieram cumprir, aquilo que eles vieram realizar, né? Sabemos que ninguém reencarna turismo, né? Está todo mundo aqui com uma tarefinha de, no mínimo, nos autoaprimorarmos e deixarmos também um legado social, uma contribuição social. Então, como que a gente vai poder fortalecê-los para que eles tenham essa consciência e seguirem com segurança? Isso. E a gente entende e percebe hoje, né, Miriam, que a nossa juventude é uma juventude muito plural, muito diversa, não é? E aí a gente tem um outro lado, né? A evangelização, ela permite, como você falou, todo esse amparo a essa juventude, essa infância e juventude. E aí a gente tem as famílias, né? Como a mensagem do Cristo, a doutrina espírita, pode também auxiliar as famílias a lidar com essa pluralidade, essa juventude que está sedenta de liberdade, né? De conhecimento e liberdade. Exatamente. E uma liberdade que ela é conquistada pelo conhecimento e que vai levar à felicidade, né? O conhecimento é o princípio dessa liberdade. Estamos trazendo elementos que somam na família, né? Então, a família, os integrantes da família, do núcleo familiar, são os principais evangelizadores dos seus integrantes ali, do núcleo. Então, é um polo de segurança e de referência. É o que muitas vezes a criança e o jovem vai conectar em termos de parâmetros quando lidarem com o mundo em geral e com tudo aquilo que ele nos apresenta, tanto de bom quanto de ruim, mas que é o elemento balizador, né? Muitas vezes a criança e o jovem vão retornar às referências familiares para poder balizar suas próprias condutas. Então é muito importante que esse núcleo familiar também esteja harmonizado, seguro em relação aos princípios e referências de vida que estão sendo compartilhados com as crianças e com os jovens dentro dessa singularidade, dentro dessa diversidade. Leon Denis nos traz reflexões muito oportunas sobre a questão do livre-arbítrio, da liberdade. E numa das mensagens que ele nos traz no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos apresenta essa vinculação entre o conhecimento e a liberdade e a felicidade. E Leon Denis nos diz que o espírito ele está preparado para a liberdade quando as leis divinas
que muitas vezes lhes são externas, se tornam internas. Quando nós interiorizamos os valores espirituais de forma tal que nós não trabalhamos mais com uma visão heterônoma, no sentido de obediência de uma regra externa, Sim. mas nós trabalhamos com um princípio da autonomia. E esse princípio da autonomia é belíssimo, porque nesse sentido nós começamos a nos sentir seguros para dar os nossos próprios passos, porque a regra não está fora, a regra está dentro. E não é uma regra dolorida de obediência, é uma regra de coerência. É uma busca de coerência com os princípios de vida e os princípios que nos fazem bem. Então é como se nós interiorizássemos o reino de Deus. É como se nós interiorizássemos esses valores, esses princípios, as leis universais. E a partir dali nós nos tornamos livres. Parece paradoxal, Sim. mas é exatamente o princípio da liberdade que nos vai levar à felicidade plena, porque nós vamos andar em consonância com os princípios da formação do homem de bem. E é por isso que o conhecimento que é colocado, né, o conhecimento que liberta, não é o conhecimento que forma pessoas instruídas. Sim. Apenas, necessário, mas não apenas, mas aquela que vai formar pessoas de bem. Pessoas que vão dar sentido ao conhecimento, às informações. E brincávamos mais cedo, né, num jogo de palavras durante a nossa exposição, que muitas vezes nós trabalhamos mais com a ciência do que com a consciência. E a gente precisa da consciência para dar sentido à ciência, ou seja, que uso eu estou fazendo do conhecimento que eu estou construindo. E a gente precisa trazer esse elemento da consciência para que nós não apenas formemos crianças e jovens inteligentes, mas crianças e jovens de bem, que saibam utilizar essa inteligência tão necessária para o nosso mundo e para a transição planetária, mas essa inteligência voltada à própria humanidade, que possa trazer benefícios para a própria humanidade e com isso colaborar com a transição do planeta que tanto almejamos, né, Mari? Que a gente está realmente trabalhando e buscando regenerar esse nosso mundo interior para que possamos colaborar com a regeneração do mundo exterior, né? Que maravilha essa sua reflexão para a gente pensar e mudar, buscar mudar as nossas condutas, né? Com base nessa doutrina, como você bem disse, que é uma doutrina que liberta, a mensagem do Cristo embasada na doutrina espírita, né? Que nos coloca realmente a perceber essa liberdade através da consciência de quem somos, não é, Miriam? E para a gente fechar, já estamos fechando o nosso encontro aqui, esse bate-papo tão harmonioso, e gostaria de saber que mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo com a frase que o Cristo disse, que o Paulo disse, né? Não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Como é que a gente pode chegar, né, a se aproximar um pouco disso? É exatamente o convite a essa coerência. Nós estamos sendo convidados pelo Cristo a aproximarmos a sua mensagem de luz, a sua mensagem libertadora do amor, do perdão, da alegria, da gratidão, para vivenciá-las no nosso dia a dia. E é um convite de coerência, porque é um convite que nos instiga ao esforço permanente, ao olhar permanente às nossas tendências, para que possamos efetivamente nos transformar. Então, se pudéssemos deixar uma mensagem final, prossigamos juntos nesse esforço. Nós hoje já estamos melhores do que fomos ontem, ainda temos muitos pontinhos de ajuste, sem dúvida, somos ainda muito pequenos e imperfeitos, mas hoje já estamos imbuídos do propósito de fazer diferente, imbuídos da intenção de mudança. E é essa intenção de mudança que nos propulsiona para frente, que nos impulsiona ao crescimento. Vamos perseverar no bem, vamos confiar que somos capazes de amanhã sermos melhores do que estamos sendo hoje. E vamos de mãos dadas, porque esse trabalho, a despeito de ser individual no sentido do esforço,
ele se dá coletivamente na nossa grande família da humanidade. E vamos seguir juntos, rumo ao mundo novo, de fora e de dentro. Que maravilha. Gratidão pela sua participação aqui conosco, pelo seu carinho, pela sua energia acolhedora, né? E que a gente possa seguirmos justamente como você falou, de mãos dadas, juntos, construindo um mundo melhor. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Gratidão.